Selvagem, muito selvagem. Irmãos que se odeiam, sede de vingança, amores impossíveis, fantasmas mortos e vivos. Enquanto eu lia O Morro dos Ventos Uivantes e de vez em quando fechava os olhos para imaginar melhor a paisagem e as casas onde se passa a história, eu me pegava pensando: quem foi que escreveu isso? Quem imaginou esses personagens, essas relações? De qual visão de mundo nasceu esse livro assombroso, espinhento e viciante? Da cabeça de Emily Brontë, que além desse romance, escreveu alguns poemas fantasiosos e teve uma vida tão curta quanto misteriosa. No vídeo de hoje, eu vou te falar um pouco dessa enigmática escritora e da minha experiência de leitura desse clássico da literatura. Assim que eu terminei a leitura, eu postei no meu Instagram pessoal e foi muito curioso porque eu recebi várias mensagens de pessoas me perguntando o que eu tinha achado do livro e também contando a sua experiência de leitura. Alguns me falaram que odiaram os personagens, sentiram muita raiva deles. Uma seguidora me disse que teve pesadelos lendo Morro dos Ventos Uivantes e vários outros me falaram que já releram o livro. As mensagens eram diferentes, mas eu percebi um ponto em comum: ninguém sai ileso desse livro. Você pode odiar o romance de cabo a rabo ou ficar completamente viciada e viciado nos personagens como eu fiquei. Mas uma coisa é verdade, esse livro te atinge como as forças da natureza, como uma tempestade que alaga tudo, como um trovão que arrepia os ouvidos ou fogo que queima a pele. Aliás, fenômenos da natureza talvez sejam uma chave para o leitor abrir o romance e começar a se situar dentro dele. Eu já vou falar mais disso. Esse romance foi publicado em 1847 por Emily Brontë, irmã de Anne e Charlotte Brontë, também escritoras e nomes importantes da literatura inglesa. A família Brontë não era da elite, pelo contrário, eles eram pobres. A família morava em uma cidadezinha de apenas 5.000 habitantes no condado inglês de Yorkshire. E a residência da família pertencia à igreja. O pai, Patrick Brontë, trabalhava como curador na paróquia local. Eram 6 filhos: Maria, Elizabeth, Charlotte, Branwell, Emily e Anne. A mãe das crianças, Maria, morreu quando Emily tinha apenas 3 anos. E as primeiras filhas, Maria e Elizabeth, morreram por volta dos 10 anos. Ou seja, durante a sua vida, Emily conviveu principalmente com as suas irmãs Charlotte e Anne, seu pai Patrick e seu irmão Branwell. As irmãs Brontë exercem um certo fascínio, porque, convenhamos, é impressionante pensar que 3 mulheres sem acesso à universidade, metidas na área rural da Inglaterra na primeira metade do século XIX, tenham conseguido escrever e publicar. Ah, faltou um detalhe, apenas um detalhezinho: escrever, publicar e entrar para a história. As mais conhecidas são Charlotte e Emily, e sobre elas existe uma fortuna crítica imensa. Bom, o fato é que elas foram alfabetizadas, frequentaram a escola e o pai também incentivava o gosto pelos livros. Desde pequena elas puderam ler Shakespeare, Walter Scott, um autor escocês de romances históricos, poemas do romantismo, a Bíblia, almanaques rurais, contos de terror publicados nas revistas da época e tudo mais que tivesse disponível na casa. Nas brincadeiras infantis, as irmãs e Branwell gostavam de inventar histórias, nomes de personagem e terras imaginárias. Inclusive, elas chegaram a desenhar mapas dessas terras inventadas. A invenção de universos ficcionais sempre fez parte da vida da família. Em geral, se conta que das 3, Emily era a mais tímida e reclusa. Ela gostava de ficar no canto dela com as coisas dela. Ela trabalhou como professora durante pouco tempo em algumas instituições e, assim como as suas irmãs, trabalhou também como governanta, uma das únicas atividades disponíveis às mulheres na época. Ela saiu da Inglaterra apenas uma vez, fez uma viagem com a sua irmã Charlotte para a Bélgica. Na Bélgica, ela escreveu alguns ensaios e esses ensaios constituem um material primário bem importante para os biógrafos estudarem Emily Brontë e tentarem entender melhor até hoje a sua personalidade. Aliás, não existe muito material disponível para conhecer as irmãs Brontë, em especial Emily, que foi a primeira a falecer, com apenas 30 anos,
um ano depois da publicação do Morro dos Ventos Uivantes. Um dos únicos retratos oficiais da família é a famosa pintura com as 3 irmãs e o vulto do irmão, que é autor do quadro. Não se sabe direito por que ele pintou a si mesmo e depois resolveu se apagar. O fato é que ele tinha problemas sérios com a bebida. E a pesquisadora Sofia Nestrovsky, uma das autoras dos textos extras da edição da Antofágica, conta uma história impressionante. Um belo dia, ele chegou na sua casa completamente fora de si e tocou fogo no próprio colchão. Sem sobriedade nem para se levantar da cama, foi Emily quem correu da cozinha até o quarto com um jarro de água para controlar a situação. Emily também gostava muito da natureza e dos animais, amava a paisagem da sua terra natal e fazia longas caminhadas pela charneca. Charneca é uma palavra que você vai encontrar várias vezes no romance e que dá nome a uma paisagem verdejante e pedregosa que no verão e na primavera fica cheia de florzinhas rasteiras bem coloridas e delicadas. Junto com as suas irmãs, em 1846 ela publicou um livro de poemas e o dinheiro para custear essa edição veio do próprio bolso delas. Charlotte contribuiu com 20 poemas. Emily e Anne com 21 cada. Nessa publicação, elas inventaram pseudônimos que confundiam, ou seja, não deixavam claro se a autoria era de um homem ou de uma mulher. Elas queriam, com isso, uma avaliação imparcial da obra, porque na época romances femininos eram considerados bobos e menores. Emily Brontë publicou como Elise Bell. Entre 1845 e 1846, Emily escreveu o seu único romance, O Morro dos Ventos Uivantes, que depois de algumas recusas foi aceito por uma editora de Londres. Ela publicou novamente com pseudônimo em uma edição conjunta com o livro Agnes Grey, da sua irmã Anne. O volume vendeu razoavelmente bem e a recepção foi ambígua, pendendo para as críticas negativas. Muitos críticos da época ficaram incomodados com alguns elementos da composição do romance e o personagem Heathcliff feriu a moral dos mais conservadores. Até hoje, O Morro dos Ventos Uivantes é um livro muito desafiador para análise e críticos de várias correntes da teoria literária continuam se debruçando sobre ele para encontrar novos sentidos possíveis. E como acontece de vez em quando na história da arte, artistas que estão bem à frente do seu tempo e desafiam as convenções costumam ser polêmicos. Esse parece ser o caso de Emily Brontë. Bom, então vamos falar dessa obra-prima. Na edição da Antofágica, a tradução primorosa foi feita pela Stephanie Fernandes, que também escreveu um texto extra falando do seu processo de tradução. As ilustrações, dessa vez, são de autoria da Janaína Tokitaka, que fez muitas imagens lindíssimas, todas feitas à mão com nanquim e aquarela. O resultado é lindo e eu achei que combinou muito bem com todo o tom do livro. A apresentação é da Ju Cirqueira, do canal Nuvem Literária, e além do texto extra da Sofia Nestrovsky, mestra em literatura pela USP, tem também o texto da professora de literaturas inglesas da Universidade de Campina Grande, Daisy Lillian. É um texto bem interessante também. A capa do livro é um capítulo à parte, porque quem acompanha a Antofágica no Instagram e no Telegram sabe que a editora trabalhou duro para encontrar uma forma visual que, ao mesmo tempo, herdasse a experiência de leitura de quem já leu a obra e, ao mesmo tempo, fosse inovadora, impactante, apresentando o livro para as novas gerações. A Giovanna Cianelli é a designer que assinou a capa e, olha, a primeira vez que eu bati os olhos, eu fiquei sem palavras. Eu realmente acho que esse é um livro que não estraga com spoilers, mas eu prometo para vocês que eu vou falar o mínimo possível. Eu pensei muito em como falar da obra sem dar nenhum spoiler. O primeiro narrador do livro é o Sr. Lockwood, inquilino do Sr. Heathcliff, dono de algumas propriedades rurais que ficam bem afastadas da agitação da sociedade inglesa. Pois bem, o Sr. Lockwood resolve visitar Heathcliff e de cara já conta pra gente que ele é um sujeito duro, rude e muito estranho. Por causa da neve e do mau tempo, o Sr. Lockwood acaba precisando dormir na residência de Heathcliff e a criada que trabalha lá
Nellie Dean, vai contar então a história de Heathcliff, alguns de seus parentes e outros personagens que fazem parte da sua vida. Décadas atrás, morava naquela região o Sr. Earnshaw, com a sua esposa e seus 2 filhos, Catherine e Hindley. Um dia, o Sr. Earnshaw faz uma viagem e volta para casa com um menino a tiracolo. Ele é sujo, maltrapilho e tem pele escura. Claramente, ele não pertence à elite branca da Inglaterra. O menino não fala inglês, ninguém ali sabe de onde ele vem, onde ele nasceu e nós, leitores, muito menos. Pois bem, ele recebe o nome de Heathcliff e vai fazer parte daquela família dali em diante. Desde o começo, Heathcliff vai receber sentimentos opostos das pessoas da casa. Do seu irmão de criação Hindley, ele vai receber ódio, violência e humilhação. E de Catherine, vai receber companheirismo, amor e afeto. Provavelmente você já deve ter escutado em algum lugar que o Morro dos Ventos Uivantes, entre outras coisas, fala de uma história de amor e vingança. Nesse começo do livro, quando esses personagens são crianças, é muito fácil pensar: ah, eu já entendi tudo. Então Heathcliff representa o outro, o diferente. Ele vai ter uma história de amor com Catherine e o livro vai girar em torno disso. Enquanto a leitora, o leitor pensam isso, Emily Brontë está rindo sonoramente, seja lá onde ela estiver, porque não é nada disso. A minha impressão é que eu entendia alguma coisa dos personagens e das relações só para desentender tudo depois. Os personagens são figuras desconjuntadas, excessivas, transbordantes, que agridem uns aos outros e se agridem também. Não dá para ler exatamente os personagens em uma chave psicológica, como a gente faz em outros romances da era vitoriana, como os de Charles Dickens, por exemplo. Eles mais parecem forças primárias, descontroladas, forças da natureza completamente descontroladas, um incêndio que se alastra, um cavalo delirante relinchando. O livro é cheio de cenas violentas, passionais e até sádicas. Quem faz um contraponto ao temperamento selvagem dos Earnshaw e de Heathcliff é a família Linton, uma segunda família que entra em cena quando os Earnshaw ainda são crianças. As famílias vão se envolver e uma segunda geração de personagens nasce. Essa segunda geração constitui a segunda metade do livro. E eles também vão viver paixões descontroladas e várias tensões. Essas tensões, inclusive, têm um certo espelhamento com a primeira parte do livro. Esse aspecto dá a impressão da gente estar preso em um pesadelo horripilante que nunca vai terminar e todos os personagens estão envolvidos. Até a narradora, a criada Nellie Dean, que parece ser quem mais tem moderação no meio de toda aquela gente, também parece estar presa nesse pesadelo. O livro é grande, são muitas páginas, mas a história corre, veloz, porque todo o tempo está acontecendo alguma coisa. No seu texto extra, a tradutora Stephanie Fernandes disse o seguinte: os narradores são muitos e apontam para caminhos desencontrados. Os personagens estão sempre fora de si, quando não ausentes de fato, e a própria linguagem é um mapa turvo. Em muitos momentos foi assim que eu me senti, tentando me localizar, tentando ter um norte no meio desse mapa turvo. Assim como a natureza pode ser muito inóspita, com as suas nevascas, geada, neblina, sua escuridão, o romance também é. As rajadas de palavras violentas dos personagens um para os outros são como espinhos de um matagal que a gente precisa se desviar para chegar até o final. Só que o mais curioso é que mesmo com toda essa violência, eu não desgrudei um minuto do livro. Ele é muito viciante e eu queria saber o que ia acontecer. Amor e vingança são apenas alguns dos temas do livro, porque ele tem muitas camadas. E a gente pode pensar em civilização versus natureza, animalidade e racionalidade, na solidão, na depressão, na moralidade do bem versus o mal e na mudança de uma sociedade rural para uma sociedade industrializada.
A mudança da sociedade inglesa está presente na obra de Emily Brontë, mas não de forma direta como faz, por exemplo, Charles Dickens. Aliás, você já viu nosso vídeo sobre Charles Dickens? É um dos primeiros vídeos do canal nesse formato biografia do autor. O link vai aparecer aqui em cima. O Morro dos Ventos Uivantes teve várias adaptações para a televisão e para o cinema. Uma delas é a de 1939. Foi dirigida por William Wyler e traz o famoso ator inglês Laurence Olivier no papel de Heathcliff. Em 1992, foi feita uma adaptação dirigida por Peter Kominsky, que traz Juliette Binoche no papel de Catherine. Uma das particularidades dessa adaptação é uma narração em off feita pela cantora Sinéad O'Connor, que representa a própria Emily Brontë. Além disso, Juliette Binoche interpretou as duas Catherines, da primeira geração e da segunda geração. A última adaptação é de 2012, foi dirigida por uma mulher, Andrea Arnold, e pela primeira vez, Heathcliff foi interpretado por um ator negro, James Holson. Eu ainda não assisti nenhuma delas, mas acho que vou começar pela de 1992, com a Catherine da Juliette Binoche, com aqueles cabelos que mais parecem banda da década de 80. O Morro dos Ventos Uivantes mexeu muito comigo e é um livro que eu quero reler, porque tem muita coisa ainda para descobrir. Essa é uma obra imensa, gente. Como eu disse para vocês, é o único romance de Emily Brontë. Ela morreu aos 30 anos. Em 1848, ela teve um resfriado que logo apresentou sintomas de tuberculose, uma doença que levou muita gente na época. E em dezembro desse mesmo ano, com muita dificuldade para respirar, ela morreu no sofá da sua residência. Quem cuidou da sua obra depois da sua morte foi sua irmã Charlotte. E nenhuma das irmãs e nem Branwell teve filhos, ou seja, a família Brontë não teve continuidade. Se a linhagem familiar desapareceu, os livros, por sua vez, atravessaram os séculos e conquistam mais e mais leitores, fazendo o sobrenome Brontë ser conhecido mundo afora. Desde o seu lançamento, O Morro dos Ventos Uivantes impressiona por vários motivos. E Virginia Woolf chegou a dizer que Emily Brontë foi a maior poeta da língua inglesa. Olha só o que ela diz. É como se Emily fosse capaz de estraçalhar tudo o que sabemos sobre os seres humanos e preencher essas transparências irreconhecíveis com tal rompante de vida que eles transcendem a realidade. Seu poder, portanto, é o mais raro de todos. A edição da Antofágica está em pré-venda com desconto até o dia 23 desse mês. O link está aqui embaixo. O lançamento é dia 24 e quando o meu exemplar chegar, eu acho que eu vou ficar abraçada nele só pensando na charneca e nos personagens. Lembrando que quando você compra o livro da Antofágica, você tem acesso a 2 aulas da Sofia Nestrovsky. As aulas ampliam o entendimento do livro e trazem algumas reflexões bem especiais sobre os possíveis sentidos dessa intensidade toda que o livro tem. Me conta aqui embaixo se você já leu ou pretende ler O Morro dos Ventos Uivantes. Eu quero muito saber e a nossa conversa aqui embaixo nos comentários sempre fica legal. Também quero te convidar a seguir o Instagram da Antofágica, caso você ainda não siga, e o meu pessoal, Livi Piccolo, onde eu compartilho as minhas leituras, meus estudos e as minhas descobertas. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau!